Novamente aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões. Hoje o nosso convidado é o professor da Faculdade de do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, o professor Roberto Garcia. Tudo bom, Roberto? Tudo bem. E junto comigo, como sempre, da Faculdade de Educação, a professora Neide Noves. Okay. Tudo bom, Neide? Tudo bem, tudo. Professor, nós hoje vamos falar sobre o paciente de HIV e nas suas múltiplas questões, seja terapêuticas, de vida, sociais, e por onde você gostaria de começar? São muitas as questões, de fato. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui, né? E hoje eu trouxe um pouco dessa temática para nós conversarmos sobre o que é uma pessoa que tem HIV, né? Bom, primeiramente eu gostaria de começar falando sobre o que é a sexualidade, né? As dificuldades que a gente tem para abordar esse tema, né? Não só do ponto de vista das nossas relações, como quando a gente vai, por exemplo, para uma pesquisa, né? Então, ainda hoje, com toda essa falação sobre sexo, ainda é difícil abordar o tema da sexualidade? Muito difícil, Márcia, muito difícil. Eu acho que hoje, acho que algumas coisas melhoraram, mas outras não. Outras ainda permanecem uma dificuldade muito grande, um conservadorismo muito grande para se falar sobre sexualidade. E sexualidade é um tema da vida, a gente precisa falar sobre ele, né, a quase todo momento, né? E no contexto do HIV, isso é fundamental, né? Falar sobre sexualidade é uma forma de prevenção. Se nós pegarmos, por exemplo, os últimos índices que saíram estatísticos sobre o HIV, a gente vai ver que a população, nesses últimos 10 anos, mais precisamente de 2007 a 2017, que mais teve uma propensão de aumento, né, aumentou 700%, é a população de 15 a 24 anos. Nossa. Quer dizer que, de alguma maneira, falar sobre sexualidade, ter educação sexual, o que aparentemente existe, não tem sido efetivo nem eficaz. Não. Não. Tem um ponto que eu preciso diferenciar, que às vezes algumas pessoas se perguntam, sexo e sexualidade. Algumas pessoas confundem. Explica um pouco para nós como essa sexualidade, que não tem necessariamente a ver com sexo, né? Como lidar com isso? Exatamente, ela não está intimamente relacionada. Exatamente. Né? O sexo, acho que é a ação da sexualidade. Exatamente. Sexualidade é uma questão muito mais ampla, né? Eu acho que é um processo de construção. E nós vivenciamos as nossas sexualidades desde criança, né? De diversas formas. Não a ação da sexualidade, mas os elementos que a envolvem. O prazer físico, sim, o toque. Cultura, né? Exatamente, a afetividade. A forma de se demonstrar, né? Às vezes o próprio Exatamente. afeto. Agora vocês imaginem, se nós pegarmos esse último contexto estatístico, né? Se nós pensarmos um adolescente, onde a gente pensa uma explosão hormonal, né? O início da vida social em grupos, onde esse adolescente começa a sair e tudo mais, né? Onde que está a questão a ser trabalhada, né, de se falar em sexualidade? Esse treino ele começa em casa, né? Esse assunto em casa as pessoas não têm a mínima intimidade. E eu sei que é difícil, e não necessariamente precisariam ter, mas nós, adultos, quando pensamos sobre isso, a gente pode pensar, ok, eu tenho uma dificuldade, mas como que eu poderia burlar essa dificuldade para propiciar um espaço de conversar com os meus filhos sobre sexualidade? Como? Olha, Marcia, eu fico pensando, né? Nós temos amigos, colegas, nós temos contatos profissionais, né? A gente vê pessoas falando disso com mais informações e tranquilidade. Por que não propiciar um fato, né? E, aliás, um espaço como esse? Eu fico pensando, se eu tenho essa dificuldade, provavelmente os meus amigos, os meus colegas da mesma geração, provavelmente também o têm, né? Eu lembro da minha início de profissionalização, fui fazer um curso de sexualidade com prazer. Porque se eu era orientadora de pais e tinha esse assunto em pauta, tinha que ser um assunto natural, tá certo? Um assunto natural, que já tivesse sido elaborado. E os pais gostavam de conversar, porque eu sempre separo. Ou seja, um papel é o pai, né? E o outro papel é o homem e a mulher, que
gerou um filho e que o filho está lá de repente comigo. Eu falo, brinco com eles. Eu recebo o aluno, vocês mandam o filho. Vamos discutir então essa relação, o que a gente pode complementar. Então eu acho que através de reuniões, de cursos mesmo, a educação tem que assumir esse papel de colaboração em relação a esse assunto, né? Porque está na pauta, né? Está na pauta. Eu tive um professor na faculdade, o professor Oswaldo Dante de Loreto, um professor de saudosa memória, e ele dizia que ele era contra a orientação sexual, a educação sexual, né? E ele dizia porque a gente não tem por que ter educação sexual, tem que ter educação. Exatamente. Né? Tem que ter educação. Né? E nisso engloba todos os aspectos da vida humana. Né? A educação sexual, alimentar, geográfica, social, política. Educação. Exatamente. Né? Como é que você vê isso? Por que você acha que houve esse aumento? Aonde que a gente falhou? Olha, mas primeiramente eu concordo com você. Isso é um processo educacional. Né? Parece que causa um estranhamento a gente falar, né, sexualidade com educação. Nós precisamos de uma educação para vivenciarmos a nossa sexualidade. Né? A segunda pergunta é assim, o que aumentou? Acho que são múltiplos fatores. Né? O primeiro deles é a falta de educação no sentido de informação. Né? Nós precisamos vivenciar a informação em casa, ela não pode ser um tabu onde a gente escuta um enunciado e ao mesmo tempo nos causa estranhamento. Nós precisamos falar sobre isso com os jovens. Né? No contexto do HIV, ele envolve uma doença, né, sexualmente transmissível. É importante falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que vêm de um exercício de sexualidade. E muitas vezes não inadequado. Né? Você pode ser a bola da vez. Né? Dentro, né, de um contexto saudável, né, de um contexto adequado e esperado. O que é isso? Onde você vivencia a sua sexualidade de uma forma tranquila, saudável, sem pensar em violências e sem pensar, por exemplo, em comportamentos de risco, né, que este é um outro fator. Os comportamentos de risco, eles envolvem processos autodestrutivos. Né? Então, quando a gente fala para um adolescente assim, precisa usar a camisinha, né? Veja, a gente precisa explicar o porquê que precisa se usar camisinha, o que está por trás disso. Um adolescente, gente, com 14, 15 anos, nós adultos, muitas vezes, no exercício da nossa sexualidade, isso não está presente. Né? Imagina um adolescente, onde tem, né, uma explosão de hormônios e muitas vezes não se pensa, se faz. Eu acho que a falta de educação sexual é quando você é movido por, né, emoções, sensações, sem a mínima reflexão. Porque quando nós fazemos uma reflexão prévia, no exercício ela vem naturalmente. Eu já fiz uma reflexão sobre isso. Então, você está falando uma coisa que eu acho que é importante, que uma coisa é você proibir ou você obrigar, outra coisa é você ser capaz de levar seu filho a pensar sobre si mesmo, sobre suas ações. Exatamente. Mas... Deixa eu trazer só mais um outro ponto para a gente entrar nessa conversa, que é o seguinte, há às vezes um equívoco por parte da escola que entende educação sexual como falar sobre o corpo humano. E ao falar sobre o corpo humano, só fala de órgãos. E como esses órgãos agem. Tá certo? Acho que sexualidade é diferente. É para além do corpo. É uma conversa que tem que se ter, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com meninas grávidas adolescentes. E a gente conversava com elas, no sentido assim, todo mundo fala em camisinha, todo mundo fala em proteção. E vocês, o que ocorreu? Ela dizia assim, sinceramente, eu adorava o cara que eu estava. E eu ia falar para ele na hora, pôr a camisinha, eu não ia, porque seria uma demonstração de não agrado, de não afeto. Não era de sexualidade, não afeto. O afeto era deixar. Quer dizer, há aí uma confusão que eu acho que a educação tem que entrar para discutir, que não é uma questão de a camisinha não é um objeto de afeto ou não afeto, é uma segurança, né? Quer dizer, para como ambos. entrar para ambos. Exatamente. E, né? Quer dizer, realmente tem que entrar essa conversa, porque aí desemboca nisso que esses riscos do HIV, que na verdade é uma doença sexualmente transmissível, quer dizer, já é transmitível, então é outro ponto, né? Acho que
A psicologia ajuda na escola nesse sentido? Ajuda para você? psicólogo. Pra você? Ajuda? Como Aqui eu vocês sou ajudam? educadora. Porque ela é minha parceira da psicologia. Ajuda. Ajuda. Como? Ajuda. A psicologia, ela estuda o comportamento humano, a sua afetividade e as questões envolvidas. Então, ajuda. Eu acho que o que você está falando, e a gente pode já fazer o link aí com a educação e os processos de afetividade de relações, né? Uma relação sexual, ela não é corpo a corpo, portanto, ela não é somente biológica, né? Existem outros fatores envolvidos, né? E são esses fatores que nós precisamos falar com os jovens. Que são quais? Né? A afetividade é um deles. Né? Eu acho que a educação sexual pautada na biologia, ela é uma parte. Né? Nós precisamos conhecer o que acontece com o nosso corpo biologicamente, mas afetivamente, psiquicamente, emocionalmente também. Né? E aí está a resposta que nós esperávamos que esta jovem daria para este rapaz, ou vice-versa. Né? É aí que nós esperamos um comportamento que, se ele for refletido, a pessoa pode ter a opção de falar, por exemplo, olha, eu aceito ter uma relação sexual, embora somente com preservativo. Sim. Né? Por inúmeras questões que podem acontecer, não só a gravidez, mas Sim, lógico, doenças mesmo. Doenças sexualmente transmissíveis. A gente está falando do HIV, vamos falar um pouco mais em profundidade, mas nós temos, por exemplo, a sífilis, que teve um aumento inimaginável, né, agora. Nós estamos numa epidemia. Né? Então, quer dizer, são múltiplas questões envolvidas. Quando você pega uma jovem de 14, 15 anos, né, que está grávida e traz, né, um kit, né, de doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou seja, você começa a pensar, tudo isso poderia ser evitável. Né? O que nós fizemos para que isso fosse evitado? E aí a gente pode pensar tanto no contexto da família, no contexto da escola, no contexto das relações. Né? Acho que a psicologia ela colabora muito para isso. Né? Como que nós observamos as relações dessas pessoas, né? Elas estão construídas sobre que patamares? E como que psicólogos têm trabalhado com esses adolescentes que já adquiriram o vírus do HIV, que já estão contaminados? Como tem sido o trabalho e qual a importância dele? Olha, mas é muito difícil, é um trabalho muito árduo. Né? Eu vou te falar sobre o ponto de vista, né, da pesquisa. Como pesquisador, né, faz 10 anos que eu estou nessa área, e inicialmente eu já comecei a perceber vários entraves. Acho que faz parte daquela pergunta sua anterior, quais são as questões envolvidas. Nós falamos da informação, da educação, do comportamento de risco e as questões associadas. Né? Falar sobre isso já é muito difícil. Portanto, as pessoas que chegam até a nós, né, são poucas, mesmo no contexto do HIV, onde recebem um diagnóstico. Né? Para minha surpresa, né, eu ouço muitos jovens dizerem, HIV se você pegou, você trata. Né? Ok, hoje é uma doença crônica, tratável, né? E as pessoas estão bastante bem estabilizadas, muito diferente, por exemplo, do que anteriormente, como nós vivenciamos uma outra época. Mas isto não impede destes jovens que chegam para falar com a gente, que chegam com um quadro, por exemplo, de planejamento suicida, já não é nem ideação. Né? Eu cometi atos, por exemplo, de me jogar frente a um ônibus quando eu soube do diagnóstico, né? E tentei contar minha própria vida, porque eu não posso ter tido, né, um diagnóstico como esse. Se nós pensarmos que são quase 37 milhões e 700 mil pessoas hoje com HIV no mundo, por que eu não posso, dentre esses milhares de pessoas, ter um diagnóstico como esse? Né? Lógico. Enfim, eu acho que a geração, né, dos jovens que a gente está falando, porque tem a outra ponta também. Nós temos tanto a ponta da juventude, que teve um aumento muito grande, como na outra ponta, que são os idosos, que também, por outros motivos. Né? Mas dos jovens, eles não passaram, por exemplo, não tiveram a vivência que nós tivemos com o HIV. Né? Nós vivenciamos um boom enorme em 1968, a época da contracultura, falava-se sobre sexualidade, teve o movimento hippie, vieram as feministas com uma reflexão incrível, tudo isso nos ajudou a repensar a sexualidade de uma outra forma. Né? A partir daí nós começamos a pensar que haveria uma outra perspectiva para se falar em sexualidade. Né? Ok, tudo estava caminhando até que veio o fenômeno da AIDS. Então, quando a gente fala em AIDS, que a gente fala de uma doença sexualmente transmissível, a gente fala de uma doença social. Acima de tudo, né, o HIV é uma doença social. Né? Em que medida?
No início ele foi chamado de câncer gay, peste gay. Né? É como se todos aqueles avanços de reflexão que nós conquistamos nessa época de 1968 tivessem um retrocesso enorme. Né? Então, a medida é da culpabilidade, a medida é das questões associadas a um conservadorismo e moralismo, né, de um discurso que foi sustentado com séculos. Ou seja, tudo que se fala em sexualidade e a consequência, por exemplo, de uma doença sexualmente transmissível é muito grave, porque é como se eu te avisei, se você não tivesse feito, você não teria pego essa doença. Né? Só que sexualidade, como a tua pergunta, é muito mais amplo que isso. Né? Sexualidade é um exercício de vida, ele está presente nas relações. Né? Então teve um retrocesso muito grande. Né? As reminiscências deste retrocesso, apesar das pessoas não terem vivido presencialmente, né, elas sentem hoje, né, quando recebem um diagnóstico como esse. Ou seja, ela está sendo produzida e reproduzida no social da mesma forma. Né? Sabe aquela história, eu te conto um conto e aumento um ponto? Sexualidade é isso. Quando nós, né, comentamos, principalmente os adolescentes, por isso que a gente está vendo um fenômeno de bullying enorme, né, principalmente no contexto da escola. Quando o adolescente comenta com outro adolescente uma vivência de sexualidade, isso é reproduzido de uma outra forma. Hoje nós temos as redes sociais aí, que a reproduz também num outro contexto. Isso toma uma dimensão que você vê que o exercício da sexualidade ali, ele foi o de menos. Né? As implicações, né, as questões envolvidas, elas são muito mais graves. Você não acha que ainda as políticas envolvendo esse assunto ainda são muito mais ameaçadoras do que educativas? Por exemplo, desenvolve o medo da AIDS, se desenvolve o medo da morte, porque a AIDS mata. Então, assim, é muito mais uma coisa de quebra do prazer, não fala no prazer, na sexualidade, fala na doença. Então, trata como doença essa situação, que óbvio que é uma doença, mas antes de ser doença, ela é uma manifestação cultural da nossa sexualidade, do nosso olhar para o nosso corpo. A gente ainda não sabe olhar para o nosso corpo. Eu brinco, né, com a Márcia às vezes, porque nós somos psicodramatistas. A primeira coisa que a gente aprende é identificar o corpo. Né? Então, assim, eu acho que a política, no seu trabalho, você vê a política também interferindo, não interferindo, neutra. Como você vê essa questão de tentar entrar nisso para ajudar a população a entender sexualmente transmissível? Olha, Neide, isso a gente pode pensar como um processo aí que foi sendo construído ao longo, né, do diagnóstico da AIDS, e aí a gente está falando basicamente de 1985. Inicialmente as campanhas elas eram pautadas muito no medo, e não só na quebra associada à morte, como na ameaça do prazer. Se você fizer isso, acontece aquilo. Se isso, aquilo. Se isso, aquilo. Ou seja, o contexto de ameaça, de morte, de destrutividade, né? O prazer, imagina, onde se fala em prazer num contexto onde esse processo era nomeado como câncer gay, peste gay, né? Ou seja, transgressão. Então, inicialmente, a gente já começou por aí. E, obviamente, as campanhas, né, estavam muito dentro deste contexto. No decorrer do processo, elas começaram a ser campanhas dirigidas. Né? Acho que não se deu conta que ao você dirigir campanhas para determinadas orientações sexuais, você também, de certa forma, estava evidenciando uma culpabilização. Né? Então, as campanhas direcionadas, por exemplo, muito aos homens que fazem sexo com homens. Né? É importante dizer aqui que, diferentemente das orientações, né, homossexual, bissexual, heterossexual, existe um comportamento, né, que são os homens que fazem sexo com homens. Isso não é uma orientação, é um comportamento. Né? Né, essa definição de HSH, ela acabou sendo uma categoria de pesquisa. Então, quando nós observamos nas estatísticas, né, o grupo que mais aumentou foram os homens que fazem sexo com homens. Né? Então, do que era um comportamento, virou uma categoria até de pesquisa. Né? O que foi excelente no sentido, por exemplo, para nós abordarmos as pessoas. Quando nós fazíamos pesquisas, ainda a gente faz com determinada população, e como essa foi a que mais aumentou, né, estatisticamente, era o que nos dava um direcionamento para ser pesquisado. A gente não poderia chegar para uma pessoa e falar assim, escuta, você é homossexual? Você quer participar da minha pesquisa? Olha a problemática. Segundo, você usa camisinha? Até porque homens que fazem
sexo com homens nem sempre se identificam como homossexuais. Não. Dependerá da forma como ele faz e o que ele pensa a respeito. Exatamente. Não só não se identifica, como muitas vezes tem uma vivência ampla da sexualidade. Tem família, né? Eu, nessa pesquisa de doutorado, eu investiguei esta população e a grande maioria, né, também tinham famílias. Né? Ou seja, a repercussão, seja ela horizontal ou vertical, do contexto do HIV, ela tangenciava todas as relações. Né? Mas veja a nossa dificuldade, quando você fala como profissional, abordar este tema. Primeiro isso, a gente precisa selecionar um grupo de pesquisa para que a gente foque determinados contextos específicos, para poder entender isso em profundidade. Segundo, quando você chega uma pessoa e fala assim, você usa preservativa? Eu ouço inúmeras pessoas, né, não só no âmbito de pesquisa, como até de saúde, fazer essa pergunta, gente. Não tem sentido. Começa no nada e vai para lugar nenhum. Porque se você tem, por exemplo, uma pessoa que tem diagnóstico de HIV, né, em tratamento, e aparece uma doença sexualmente transmissível, uma sífilis, né, uma hepatite, né, C. Essa pergunta, você olha, já tem o diagnóstico. Essa pessoa, ela teve um relacionamento, né, sem preservativo, porque senão não teria, né, um quadro como esse. Então, fazer essa pergunta, ela não é reflexiva. A outra pessoa, na resposta, claro. Você tem alguma dúvida? Veja. Eu uso. Quanto, para quê? Seja outra questão. Exatamente. Então, assim, abordar este tema em pesquisa, a gente tem inúmeras dificuldades. E aí você pergunta a colaboração da psicologia. Então, eu acho que nesse sentido a psicologia colabora. Nós temos inúmeros instrumentos e estratégias para abordar um assunto sem que coloque a pessoa numa posição tão desconfortável que ela não possa falar sobre isso. Né? Eu acho que foi, por exemplo, a grande contribuição das nossas pesquisas aqui em relação a este contexto. Né? Mas veja bem, você está falando dos nossos instrumentos, né? Acho que é importante a gente pensar onde que eles são aplicáveis. Porque, de fato, quem vai fazer terapia, né, ele vai ser submetido a isso. O terapeuta não fica fazendo perguntas, você faz isso, faz aquilo outro, e até porque é uma posição da terapia o não julgamento, o que também já começa a favorecer muito mais a possibilidade do indivíduo falar sobre si, sobre o que pensa, sobre como vive. Mas que outros lugares, né, as pessoas comuns teriam acesso a esse psicólogo que pode ajudá-lo a refletir sobre como evitar e depois, não tendo evitado, como vivenciar essa situação? Olha, Márcia, é uma pergunta muito importante e até difícil para responder, porque a gente sabe que um tratamento psicoterápico ela envolve a vontade da pessoa em querer ser submetido a. Né? Muitas vezes essa vontade, a pessoa nem tem a informação, né, sobre o processo. Então elas já começam falando assim, eu não estou louco, para que você está me mandando para lá? Elas não têm a informação, ou seja, o processo educacional, né, a ponto de saber que lá é um espaço onde eu vou utilizá-lo, de uma forma que melhora para o ver, de eu poder usar um espaço onde eu possa falar sobre as minhas angústias, sofrimentos e, juntos, pensar em possíveis estratégias de enfrentamento. Então, muitas vezes não chega pelo próprio processo informativo. E aí entra a política pública. Né? Se nós pensarmos no papel importantíssimo de política pública, é falar sobre esses espaços, falar sobre essas possibilidades, né, que a pessoa tem e vai ajudar no seu enfrentamento. Né? Então, eu acho que a psicologia, ela perpassa a todo o processo e que muitas vezes as pessoas, por inúmeros motivos, não utilizam. Né? Agora, no nosso caso, a gente, né, é até uma pergunta importante para a gente falar dos processos. Ali, como pesquisador, você vai fazer um levantamento diagnóstico da população. Você vai entender o que está por trás, por exemplo, de um mapeamento estatístico como esse, de um aumento em 10 anos de 700%. Né? Essa estatística, né, ela traz uma incógnita, ou seja, o que acontece com essa população a ponto de triplicar, né, este contexto. E a gente vai precisar fazer um levantamento para poder entender e depois traçar ações terapêuticas para isso. Então, nestes processos, as atuações são diferentes, né? Embora no primeiro deles, que é o levantamento, muitas pessoas, né, passam
porque nós oferecemos uma possibilidade de falar sobre isso, mas não é um contexto terapêutico. E, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu aproveitava o espaço onde elas iam para as consultas, enquanto estavam esperando, vamos falar um pouco sobre isso, eu vou te explicar o que é a minha pesquisa e ver se você pode me ajudar. Então, as pessoas deliberadamente falavam sobre isso porque aguardavam a consulta. Vários, e aí eu já havia dentro dessas instituições que eu fiz a pesquisa, várias propostas de psicoterapia aos pacientes, elas não eram acatadas, porque as pessoas achavam que não estavam loucas e não precisavam. No HIV, a perspectiva da saúde, ou seja, no tratamento enquanto doença, acoplado à terapia, isso já está assentado? Quer dizer, a área médica já assume a parceria com a terapia? Olha, Neide, seria excelente se isso tivesse um processo já institucionalizado. Né? Isso que eu estou perguntando. Não é ainda. Mas não tem. Eu vou até corrigir. Se tivesse a efetividade do processo institucionalizado. Então, e o nosso tempo terminando, você tem um minuto, um pouquinho menos agora, para falar sobre alguma coisa que você tenha vontade antes da gente encerrar o programa. Mas passou tão rápido. Você vê? Olha, acho que o recado que eu deixo é buscar informação, falar sobre sexualidade de uma forma mais natural do que a gente vem falando. Construir espaços nas relações onde isso possa ser abordado de uma forma um pouco mais natural. Se isso for difícil, nós temos inúmeras estratégias. Trazer especialistas para palestras, fazer uma roda de conversa, conversar com alguma pessoa que tenha a mínima informação sobre. Eu acho que isso nos ajuda, e ajuda as pessoas que ouvem. Muitas vezes a gente ouve, quer falar sobre coisas, isso não me afeta. Afeta. Nós somos afetados, direto ou indiretamente, por vários processos que envolvem sexualidade. Então, muito obrigada, Roberto. Foi um prazer tê-lo. Até logo, Neide. Encontramos vocês no nosso próximo programa. Economia é uma esquina de várias ciências, né? Na bolsa, se alguém comprou Petrobras, quer dizer que alguém vendeu Petrobras. Então quer dizer que essas duas pessoas têm opiniões radicalmente diferentes sobre a mesma coisa no mesmo momento do tempo. Então o mercado financeiro ele permite uma amplitude de opiniões muito grande. Então se você não tiver muitas ferramentas para lidar com essa complexidade, você não consegue. Então nesse sentido, um curso bom como é o curso de Economia da PUC São Paulo, que passa por diversas áreas do conhecimento, tanto na heterodoxia, quanto na ortodoxia, quanto em outras escolas mais sociológicas de pensamento econômico, permite sim que você desenvolva esse bom senso para fazer o trabalho direito no mercado de capitais. A vida social dentro da PUC, a vida acadêmica, a vida de movimento estudantil é muito rica, E acabou me capturando, Acabei entrando no movimento estudantil, virei presidente do centro acadêmico do Leão 13, Meu nome é André Perfeito, sou economista, chefe da Gradual Investimentos e fiz PUC São Paulo.